Oi, eu sou Joaquim Braga Neto, psicólogo aqui desta magnífica cidade que é Miguel Pereira, terceiro melhor clima do mundo, região serrana do Rio de Janeiro. Lugarzinho gostoso, convido você para dar um pulinho aqui em Miguel Pereira. Hoje, nessa noitezinha fresca do dia 15 de março de 2021, onde estamos fazendo a nossa 70ª live. E hoje nós vamos falar sobre dormir, num percal egípcio de 1.400 fios. Dormir num percal egípcio de 1.400 fios, onde eu fui buscar esse troço. Pois é, percal é um lençol que tem pelo menos 180 fios. Aí eles começaram a fazer lençóis com 200 fios, 250 fios, 300 fios, 600 fios, sendo que esses fios podem ser de algodão ou algodão com poliéster, que dá mais resistência e amassa menos. Pois é. Sendo que já se fala em lençóis feitos com 1.400 fios numa polegada quadrada. Tu já pensou que doideira? Como é que o ser humano inventa coisa? E quanto mais fio tem num lençol, mais macio e gostoso ele é. Então, é o sonho de cada um de nós poder dormir num lençol super macio, gostoso, num percal que tem pelo menos 180 fios. Mas, Joaquim, que papo maluco é esse de dormir num lençol? Eu acho que isso aí, se a gente encontrar, vai ser lá em Dubai, nesses lugares aí, Golfo Pérsico, sei lá, Bahrein, esses lugares aí onde tem hotéis 7 estrelas. Pô, eu não consigo nem imaginar direito o que é um hotel 5 estrelas. E tudo isso para falar de uma viagenzinha onde eu dormia do lado de vacas, nem era um camping. Eu estava num lugarejo na Dinamarca, onde eu cheguei num hotel, Lundsgaard Hotel. E aí perguntei se tinha vaga para dormir, não tinha. Eu estava no maior perrengue lá naquela região. Aí eu já ia indo embora, ainda arrisquei perguntar pro cara, mas vem cá, não tem um matinho aí onde eu possa armar minha barraca? Aí o cara olhou e arrumou um cantinho para eu botar a minha barraca. Do lado de um pasto, onde tinha algumas vacas lá. Vaca dinamarquesa, dá leite pra caramba. Pois é. Bom, eu saí desse local no dia seguinte, fiquei 2 dias ali. Tratamento maravilhoso, Na primeira noite eu dormi na minha barraca mesmo, do lado desse pasto, e no outro dia o pessoal que estava hospedado nesse hotel foi embora e o cara me ofereceu um quarto, claro que eu aceitei, e o cara não me cobrou nada. O Rune, gente boníssima, Lundsgaard Hotel, fica no sul da Dinamarca. Se você for lá, na hora que acabar essa chatice de pandemia, eu recomendo. Um lugarzinho muito legal. Bom, saí de lá nesse dia, cara, viajei de bicicleta, de ônibus, de trem, de barco e de van, Mas em cada lugar eu fui ajudado por uma pessoa, 2 pessoas, enfim, pelas pessoas que eu ia encontrando no lugar. E aí, eu resolvi separar aqui para você, eu não gosto de ficar lendo essas coisas não, mas isso está na página 321 e 322 do livro, desse livrinho aqui. Aí eu separei essas 3 ou 4 frases e é sobre isso que nós vamos falar agora. Essas frases estão aqui. Eu posso até botar, olha só, vou mostrar aqui para você
Deixa eu tirar aqui esses dinheirinhos, que é o dinheiro dinamarquês, né? Os kroners. Eu estou usando aqui, já que eu estou na Dinamarca, são 14 euros. 14 vezes 3, 42 euros. Mas é em kroner, 150 kroner. Vou mostrar aqui, certo, né? Era mostrar um negócio melhor. Mas eu saí daqui, de Flensburg, dei a volta aqui nas ilhas do sul da Dinamarca e entrei em Rostock. Né? Foi isso que eu fiz. Aqui a gente atravessa o mar e vários outros pedaços a gente atravessa também. Mas aqui é a maior travessia, de Gedser para Rostock. Bom, foi super interessante. E o pedaço que eu separei aqui está no livro. Eu vou ver se eu boto aqui na live, não no Instagram, porque o Instagram não me permite fazer isso. Mas no YouTube e no Facebook dá para fazer, porque o Instagram só me libera 15 minutos de vídeo. Esse vídeo aqui vai ter 30 minutos. Então eu separei esse pedaço aqui. Não fosse a generosidade e tal, que está na página 322. Mas eu tirei uma foto dessas duas páginas e vou publicar essa foto no Facebook e no YouTube. Aí se você quiser ali, você lê depois e vê um pedacinho do mapa um pouco melhor. Ou, para ver o mapa, você vai ali no Google e bota lá fronteira da Dinamarca com a Alemanha, você vai ver todo o percurso de uma forma bem legal. Então, eu vou ler 3 ou 4 frasezinhas aqui que me chamaram a atenção e a gente vai falar sobre essas frases. Não fosse a generosidade dinamarquesa no início do dia, quando eu saí ali do hotel do Rune, em Lundsgaard, acho que era em Faaborg. A boa vontade alemã ao chegar em Rostock e a ajuda providencial dos amigos invisíveis da estrada, jamais estaria tão bem instalado hoje, acordando nesse maravilhoso prédio de apartamentos de aluguel. Cara, naquele pedacinho ali, quando eu saí do centro-sul da Dinamarca e fiz a volta e desci lá no leste, no centro-leste, aliás, no sudeste, né, da Dinamarca, chegando em Rostock, cara, aconteceu muita coisa legal e isso tudo está relatado nessas duas páginas que eu vou publicar no Facebook e no YouTube. Ali você vai ver na página, minha página no Facebook é Em Frente Sempre, Joaquim Braga Neto. E no YouTube é a mesma coisa, Em Frente Sempre, Joaquim Braga Neto. Em Frente Sempre é o nome do livro, né? Já que eu estou mostrando aqui, está aqui, Em Frente Sempre. Pois é. Bom, aí eu vou separar agora essas frases, né? Não fosse a generosidade dinamarquesa no início do dia e a boa vontade alemã ao chegar em Rostock e a ajuda providencial dos amigos invisíveis, jamais estaria tão bem instalado hoje, acordando nesse maravilhoso prédio de apartamentos de aluguel. Quando eu cheguei lá em Rostock, eu pedi ajuda para a polícia para saber onde é que tinha um táxi que eu queria, porque já era 8 horas da noite. E imagina, você chegar num lugar que você nunca foi, uma cidade enorme, um porto gigantesco, eu acho que é maior do que o Porto de Santos, muito grande, muito grande. E, pô, sem saber para onde ia, né? Era essa a minha situação. Estava voltando para a Alemanha, sem saber o que ia fazer da vida. Aí eu queria pegar um táxi para ir até o centro e chegar num hostel. Eu tinha o nome do hostel, tá aí anotado. Aí o guarda, na hora que ele ia chamar o táxi, tinha um táxi chegando. E nisso vieram 2 turcos. E os turcos estavam assim no mesmo sufoco que eu. Aí eu ia entrando no táxi, os turcos me perguntaram se eu podia deixar eles irem junto comigo, porque não tinha outro táxi. Eu não estava muito afim não, mas pô, não vou deixar os caras na mão, né? Aí vem comigo. Aí os caras estavam indo para esse prédio, que é cheio de apartamento de aluguel. Aí eu falei, vocês vão para lá, tá um alemão estranho que eles falavam, aquele alemão bem, assim, de turco, né? Aí eu falei, pô,
Na hora que a gente chegou lá no prédio desses apartamentos, eu falei pro táxi, tu dá um tempinho aqui que eu vou lá ver se tem vaga para mim também. Aí eu fui lá na recepção, tinha um quarto, era o último, um prédio enorme, só tinha um quarto, um apartamento. Aí voltei no táxi, paguei, peguei minha bagagem, minha bicicleta, fui lá pro hotelzinho que os turcos foram. Então, mais uma ajuda que eu recebi da viagem, né, de chegar nesse hotel. Cara, o hotel era maravilhoso, tá descrito, não sei se está nessas 2 páginas, deve estar, mas maravilhoso, apartamento completo. Mas o que eu achei mais, assim, que eu guardo até hoje na minha lembrança, é o cheirinho de pêssego que tinha no banheiro. O quarto não tinha banheiro próprio, era um banheiro coletivo no corredor, mas o cheiro do banheiro era uma coisa assim indescritível, muito cheiroso. Estranho, né, falar isso, mas é. Bom, agora vamos às frases. É nesse ponto que eu quero chegar, porque a gente está falando num percal de 1.400 fios de um algodão egípcio, que é o melhor algodão para se fazer lençol, porque a seda é mais longa, tem uma transa lá que o algodão egípcio é o melhor que tem. Eu deixei aí tudo aberto, aí faz mais barulho na hora que a gente está falando aqui. Mas tudo bem, ficou mais fresquinho. Bom, então, vamos à primeira frase. Não fosse a generosidade dinamarquesa. Eu me refiro mais ao Rune, né? Mas não foi só o Rune. Estava maior silêncio quando eu abri a porta e as janelas ali. Se ficar muito barulho, eu vou pedir licença e vou fechar as portas e as janelas para ficar mais silencioso. Então vamos lá. Não foi só o Rune que me ajudou, foi um monte de gente. E tudo descrito aí na passagem do livro. Pois é. Temos aqui corpo e mente, que legal. Corpo e mente de bem, é isso. Cara, corpo e mente de bem tem tudo a ver com o que eu quero falar nessa live de hoje. A generosidade dos dinamarqueses foi algo que realmente me marcou, né? E claro que eu tinha uma reciprocidade em relação a eles também. É interessante a gente lembrar que quando a gente anda, embora nós não vejamos, mas nós deixamos um rastro no nosso caminho. Esse rastro, ele pode ser de pétalas de flores ou de espinhos. Eu quero dizer com isso que você, dirigindo a sua vida, você tem 2 retrovisores, um de cada lado e aquele no meio. Estou fazendo uma analogia com o automóvel. Se você me disser o que você está vendo nos seus retrovisores, eu vou dizer para você o que você vai encontrar lá na frente. Então, é muito importante, na nossa caminhada pela vida, que a gente deixe um rastro legal atrás. Porque esse rastro de pétalas de flores, ele vai favorecer ao amigo ou amiga, que pode ser a Milena, né, Milena? Que bom te ver por aqui também. Quando você deixa esse rastro legal de flores, de pétalas, é muito mais fácil, porque o universo vai contribuir para que você encontre essa generosidade que eu encontrei ali daqueles dinamarqueses. Depois você dá uma lida ali na página que vai estar lá no Facebook ou no YouTube. Você vai ver a que eu me refiro. Depois, quando eu cheguei em Rostock, estava meio úmido, chovia, parava, não estava chovendo naquela hora. E era muito grande o negócio. Cara, o porto de Rostock é uma coisa absurdamente grande, é muito grande, muito grande. E aí vem 2 policiais numa viatura, eu os vi. Mas, cara, de uma simpatia,
Um era cabeludão, nunca tinha visto um policial cabeludão. Eu coloco ali no texto que o cara parecia um surfista carioca. Fortão, cabeludão, cara bonito, boa pinta mesmo, bonitão o cara. E o outro, cara, dois caras simpaticíssimos. Aí eu falei que eu era brasileiro, estava procurando um hostel, coisa e tal, e aquele para o qual eu me dirigia tinha check-in até 10 horas da noite. Aí conversamos um pouquinho, o táxi chegou e eu acabei dando a carona para os dois turcos e fui parar. Em vez de ir no hostel onde eu queria ir, eu parei nesse prédio de apartamentos e tinha um apartamento vago. Então, essa boa vontade, o guarda ligou do celular dele para o táxi, acabou que o táxi estava chegando na hora que ele estava ligando, e a simpatia daqueles policiais, cara, foi algo que está marcado aqui, né, na minha pele. E eu volto a lembrar, entra numa vibração legal que você vai favorecer para que você receba isso que eu estou recebendo aqui, que são os coraçõezinhos que vocês estão mandando para mim. Cara, se você tem uma atitude positiva de vida, a chance de você receber esses coraçõezinhos numa live, ou a boa vontade de dois policiais num porto, né, úmido, ou a generosidade alemã no início do dia, isso é muito mais fácil. E isso vai favorecer para que as coisas na sua vida sejam mais leves, mais simples, apesar de um barulhinho de moto que passa aí de vez em quando. E aí, por fim, quando eu chego no apartamento, né, botei minha bicicleta lá dentro, tinha um lugar para guardar a bicicleta, subi, fui para o apartamento, um apartamento maravilhoso, dava vontade de morar naquele apartamento. Apartamento delicioso. E é por causa desse apartamento maravilhoso que eu fui lembrar dos lençóis de 180 fios, né? É isso aí, Milena, é isso mesmo. Espalhe o bem, que o bem retorna para nós. Exatamente isso. Essa é a ideia. É isso que eu estou passando. E aí eu estou simbolizando nesse percal egípcio de 1.400 fios, né? Quando eu chego naquele apartamento, a sensação que eu tinha era essa. Porque quando você está com a sua mente em paz, tranquila, eu vou dar para você agora, eu vou abrir aqui um espaço e vou mostrar para você, fazer um símbolo, né, uma metáfora do que pode ser a sua mente, né? Eu vou fazer um simbolismo aqui do que pode ser a sua mente. Olha só, eu peguei essas duas velas. E essas velas, né, o fogo aqui está até querendo apagar aqui, mas depois ele vai ficar mais fortinho. Essas velas, elas são bem voláteis, né? Olha como é que o fogo ele balança com um simples movimento da minha mão. Tá vendo? Balança pra caramba. E a mente da gente é um pouco parecida com isso. Se você tiver elementos ruins acontecendo na tua vida, se você estiver semeando espinhos e estiver deixando rastros atrás de você, tua luz apaga, velho. E quando a tua luz apaga, você anda no escuro. E começam a acontecer coisas ruins. Eu acabei não botando aqui, né? Acordei nesse maravilhoso... eu acordei num apartamento super gostoso, depois de ter viajado e não saber para onde ia. Estava numa cidade esquisita, num lugar esquisito, mas eu estava deixando rastros legais. Não fiz nada de ruim para ninguém durante toda a minha viagem, não só na Dinamarca, mas antes de ir para a Dinamarca, na Alemanha também. Não estava deixando dívidas, trambiques, fazendo coisa errada, ofendendo ninguém. Estava sempre com astral positivo. Isso favoreceu para que
Aí eu vou colocar a terceira coisa que aconteceu, que foi muito legal. Eu recebi a ajuda providencial dos amigos invisíveis. Quando você está com a sua mente bem serena, tranquila, você recebe sintonias que vêm do alto, que vêm de vibrações sutis. Então você tem ideias legais. Como foi a boa ideia que eu tive de dar carona para aqueles 2 turcos? E como foi a boa ideia, porque o táxi já estava indo embora, eu falei, não, peraí, deixa eu ver se tem vaga lá para mim. E tinha vaga para mim. Né? E aí as coisas vão acontecendo magicamente, porque a gente está num astral legal. E aí você recebe intuições, porque as intuições você vai receber, você querendo ou não. Agora, se você estiver numa vibe pesada, cara, você vai receber ideias ruins. E aí, vamos nessa, motorista, esses caras já estão me atrasando muito meu tempo. E aí chegava lá no outro hotel que eu ia, não ia ter vaga, eu ia estar no maior perrengue, ia gastar maior grana, mas não foi o caso, tudo deu certo. Eu estava numa vibe legal, ajudei os caras, os 2 turcos, acabei dando uma carona para eles, eles foram comigo, e acabei indo, pegando uma carona do apartamento deles. Tudo aconteceu de uma forma legal. A forma, né? Agora você imagina um percal egípcio de 1.400 fios. É um lençol inimaginavelmente macio. É isso que é um percal egípcio de 1.400 fios. Imagina o que é você deitar num lençol desse e a tua cabeça está inquieta. Não adianta nada aquele lençol. Não adianta nada, cara. Você não vai dormir legal. Você vai precisar de remédio, ou você não vai ter um sono legal. Muito provavelmente você vai ter pesadelos tomando ou não tomando remédio. Você vai estar numa vibe brabíssima. Então não é assim, qual costuma ser a nossa preocupação? Preciso ganhar uma grana para poder ter um quarto legal, um lençol legal, uma cama legal, tudo gostoso, tudo macio, para eu ficar na boa. Não é assim. Não é assim que funciona. Você tem que estar na boa. Se você estiver na boa, até um lençol com meia dúzia de fios, ou até sem lençol, você dorme bem. Você vai dormir tranquilo. Porque não é o lençol macio que vai te dar um bom sono. É uma mente serena. Então, se você conseguir serenar a sua mente, você vai conseguir conciliar o sono até dormindo no chão, se for o caso. Agora, se você não tiver com a tua mente serena, pode botar o percal que quiser, cara, que você não vai dormir. E para a gente terminar, né? Tem uma frasezinha que foi escrita por um cobrador de imposto. Essa frase foi escrita por ele, mas foi dita por um professor dele. E a frase eu vou ler aqui para você. Procura primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas boas vão ser dadas por acréscimo. O problema é que normalmente a gente inverte a parada, né? A gente quer ter as coisas que a gente acha que vão dar o conforto para a gente, mas a gente não aquieta a mente. Não conseguindo aquietar a mente, a gente não consegue conciliar o sono. Então, se você quer realmente dormir num percal egípcio de 1.400 fios, você tem que olhar no teu retrovisor e ver que você deixou pétalas de flores no teu rastro. Que as pessoas que estão lá atrás, você olhando pelo retrovisor, elas estão dando um sorriso para você. E se você tiver assim, numa outra vibe, e achar que você é o cara, que você pode, que você faz e acontece, cara, a tua mente, eu mostrei essas 2 velas aqui acesas, né? Posso até acender de novo. Vou terminar contando uma história para você.
Eu estou falando que a tua mente se assemelha a isso. A história que eu vou contar é de um... Quando eu jogo um negócio aqui faz barulho no celular. É de um coroa, ele já se foi, está num outro plano, que se chamava Hermógenes. Esse cara era um yogi, assim, um cara maravilhoso, era um velhinho, assim, o cara era um doce. Se pessoa pudesse ser doce, o Hermógenes era esse doce, essa pessoa. E uma vez ele contou uma história que eu já contei, mas ela é tão gostosinha que eu vou contar de novo. Era a história de um mosquitinho que queria ser ator. E a mãe dele falou, tira isso da cabeça, meu filho, esse negócio de ser ator não é legal, não. Não, mãe, mas eu quero trabalhar no teatro, eu quero ir no teatro, eu quero ser artista de teatro, eu quero ir para o teatro. E ela, tira isso da cabeça, meu filho. A dona Mosquita tentava, mas o mosquitinho não tirava aquilo da cabeça. Era o dom dele, ele queria aquilo. Então ela falou, meu filho, tudo bem, eu vou deixar você ir no teatro hoje para você ver como é que é. Mas eu vou te dar um aviso muito importante que pode custar a tua vida se você não prestar atenção nele. Cuidado com os aplausos. Cuidado com os aplausos. É claro que tem uma metáfora nessa história, porque os aplausos, eles atiçam a vaidade, o orgulho e até o egoísmo. E esses três males fazem isso, ó. Deixam a mente da gente obnubilada. Quando a gente... O aplauso, os parabéns, sei que, a fama, isso venta. A mente da gente é igual uma chama mesmo. Isso venta e apaga, e a gente fica no escuro, e as intuições vêm de baixo. E aí a gente fica mal. Então, procura olhar para o teu retrovisor e ver sorrisos. Não adianta você estar cheio de vaidade e orgulho, que quando você olhar para o retrovisor, as pessoas vão falar, lá vai aquele cara lá, mané, o cara é mó ridículo. As pessoas vão te respeitar, né? Porque você paga as coisas para ela, você tem dinheiro, mas você não tem o amor dessas pessoas. Então, se você deixa um rastro legal atrás de você, é certo que ali no teu para-brisa você vai ter coisas muito legais na sua frente. Essa é a ideia. Não adianta você buscar um percal egípcio de 1.400 fios. O que adianta é você deixar esse rastro legal, que você vai dormir bem e vai aparecer uma coisa legal para você. Essa era a ideia que eu queria passar para você hoje. Muito obrigado a Milena, que esteve por aqui, participando, ansiedade, síndrome de pânico. Milena, espalhe o bem, é isso aí. Legal pela participação, Milena, Márcia e Corpo e Mente, que sabe tudo sobre isso. Corpo e Mente, a gente está falando dessas coisas, né? A gente vai criar coisas legais pra caramba, tendo a mente serena. Se não tiver, a gente pode somatizar coisas ruins. Muito obrigado pela participação de vocês. Amanhã, 8h08 da manhã, estaremos aqui de volta falando sobre esses assuntos que vão ajudar a tornar a vida da gente um sonho. Obrigado pela participação e até amanhã, 8h08.